O chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança da Receita Estadual apresentou o trabalho desenvolvido pelo órgão, como a tributação em operações com autopeças e sinistros. Disse que o mercado sendo livre, o Estado não tem como regular e que até o momento não foram encontrados indícios de sonegação fiscal no Rio Grande do Sul. Embora o questionamento seja no posicionamento em relação à sonegação fiscal, foi mais na interpretação da legislação. Não houve elementos na nossa análise que apontassem para a questão de sonegação, embora a gente procurasse provas nas notas fiscais, naqueles que denunciaram as informações. Então a gente se ateve à questão da interpretação da legislação e tentar mostrar como a tributação acontece nessa sistemática de venda de autopeças e na questão do sinistro. Existe essa possibilidade? O Estado está perdendo efetivamente? Bom, com os elementos que a gente teve até o momento, não há possibilidade de identificar esses milhões que poderiam ser perdidos. Então eu até apontei ali nos questionamentos, nas indagações da CPI, que não há elementos que comprovem essa perda milionária pelo Estado do Rio Grande do Sul. Uma das sugestões que a gente colocou, na verdade, a única mais diretamente, foi que se gestionasse junto ao CONFAS, lá a COTEP, lá que tem os grupos de trabalho no CONFAS, para que se pudesse padronizar esse tipo de operação, se não for no Brasil inteiro, pelo menos nos estados do Sul, Sudeste, que tem a maior arrecadação e as maiores operações com seguradoras, para que se defina, é consumidor final, é contribuinte ICMS, não é contribuinte, deve remeter as mercadorias com nota diretamente, deve passar por esse estabelecimento, fica mais fácil de legislar internamente e padroniza para que nenhum Estado perca nada de arrecadação de ICMS. Embora concorde que não há elementos referentes à sonegação fiscal, o professor da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Arthur Maria Ferreira Neto, disse que só existe a possibilidade de haver uma incidência de ICMS em alguma operação sem apuração da Receita. E fez um contraponto à Receita Estadual em uma análise com a Constituição. Falando a questão numa perspectiva constitucional, apontamos que a operação que a seguradora realiza quando ela adquire peças da fabricante e depois transmite e fornece estas peças às oficinas mecânicas, essas operações, elas potencialmente se enquadram no conceito de circulação de mercadoria. Isso, inclusive, ficou mais claro para mim quando da apresentação do representante da Receita Estadual, quando ele demonstrou que haveria ali, sim, uma participação da seguradora no produto final que vai ao consumidor final desta peça. Portanto, entendo que seria, sim, em tese possível alguma mudança legislativa para enquadrar a seguradora dentro dessa operação de ICMS. Representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o engenheiro Luiz Inácio de Souza Sebenello garantiu que existe a necessidade de formação superior em engenharia para atuar no mercado. Sim, a regulamentação da engenharia é pela Lei 5.194, atual lei em vigor. Mas ela remonta a 1933, quando teve um decreto federal que institucionalizou a função de engenheiro mecânico. Ela é de lei, não é interpretação, não é postulação classista. A lei diz que as atividades da engenharia envolvem o automóvel e outros equipamentos, máquinas, motores, avião, veículos em geral. Perito judicial em engenharia, Sebenello espera que a CPI possibilite um novo momento ao setor e que sejam desvendadas todas as denúncias de ilegalidades. Em relação à CPI, o que eu estou percebendo é que existem algumas novidades que não se conhecia. Estão sendo desnudados alguns assuntos e algumas atividades que não se tinha notícia. E o CREA tem uma equipe de fiscalização própria, atua diariamente em cima disso. O CREA tem 42 inspetorias no interior do estado, todas com fiscais, além da capital, né? É função específica do CREA essa fiscalização. O que o CREA não fiscalizava era aquilo que ele não conhecia e está conhecendo agora. Nem todas as seguradoras têm engenheiros mecânicos para tratar dos assuntos de engenharia mecânica. No momento que uma seguradora assim procede, ela está fora da lei. A lei manda que os assuntos de engenharia sejam procedidos e traduzidos por engenheiros. Um dos méritos da CPI é que o subproduto, o resultado final,
vai ser segurança para a população. E os últimos depoimentos à CPI foram da Superintendência de Seguros Privados. As coordenadoras da SUSEP, Cidice Alcman, Ana Letícia Monerade Souza e Ludmila Rodrigues Fernandes Bittencourt relataram as ações do órgão que regula o mercado de seguros de veículos. A autarquia, ligada ao Ministério da Fazenda, possui poucas denúncias que envolvam seguradoras, já que os consumidores procuram primeiro o PROCON ou o Poder Judiciário. Se chega uma reclamação específica de uma peça indevida, a gente vai procurar ver os elementos de prova que há dentro daquela denúncia. Se existe alguma prova que houve um descumprimento contratual, a SUSEP pode agir. Se exige uma prova pericial, por exemplo, não é nossa atribuição, então tem que ser feito um encaminhamento para um órgão competente. Se houver algum indício de apuração criminal, de uma conduta criminal, também não é nossa competência. Obviamente, a gente vai encaminhar para o Ministério Público, vai encaminhar para o órgão competente. Mas depende daquilo do que há de provas dentro daquela denúncia. É importante deixar claro que a SUSEP, obviamente, ela regulamenta o mercado de seguros, inclui as sociedades seguradoras, mas nem todas, não significa que porque é uma seguradora apenas cumpre normas da SUSEP. Então, obviamente, existem normas de Receita Federal para serem cumpridas, de CONTRAN, de outras especificações. Então, a SUSEP ela tem as limitações, ela vai atuar dentro das atribuições dela, mas estar dentro de uma norma SUSEP não necessariamente significa cumprir todas as normas de outros órgãos. E, enfim, obviamente existem as normas SUSEP e o fato delas existirem não garante o cumprimento de todas. Então. A SUSEP está acompanhando a CPI Gaúcha e, a exemplo de outros órgãos, está aguardando o encerramento dos trabalhos. As apurações da CPI vão dizer, né, se está sendo feito um reaproveitamento indevido de peças ou se está sendo comercializada peças que são de qualidade indesejável, obviamente o consumidor vai ser afetado. Eu só não tenho como ter esse conhecimento de que isso está acontecendo pela seguradora X ou Y, é uma apuração feita pela CPI. Eu acho que essa parte foi muito importante da fadiga das peças, ou seja, o prazo de validade que uma peça tem, eventual uso de peças usadas ou recuperação de peças que não deveria acontecer, mas que nós já apuramos que tem acontecido. Seguradoras, para fazer economia, ao invés de repor, substituir as peças, mandam que se faça uma recuperação dessa peça. E aí depois, se não conseguem a recuperação, ainda para economizar, substituem as peças, mas não com peças genuínas, não. Buscam uma peça que não é aquela homologada pela montadora por ser um pouco mais barata. Esta foi a última reunião da CPI com depoimentos. A comissão já possui indícios de eventual fomento à criminalidade com relação ao roubo e furto de veículos aqui no Rio Grande do Sul. Com os documentos recebidos da Pestana Leilões, a Polícia Civil que participa da CPI está cruzando dados e já detectou compradores de veículos em leilões com antecedentes por furto, roubo, receptação e adulteração de veículos. Pelo mapeamento, aproximadamente 15% desses compradores de veículos possuem passagem pela polícia por graves crimes.